Não tem pra onde fugir. Endrick é o cara do momento na seleção brasileira. Convocado por Dorival Júnior para essa data FIFA, ainda sob alguns questionamentos, o atacante do Palmeiras provou que é realmente especial e conseguiu fazer 2 gols em 2 grandes jogos contra grandes adversários. Nesse vídeo você verá o que a mídia na Espanha está falando a respeito do Endrick após ele marcar um dos gols do empate do Brasil com a Espanha dentro do Santiago Bernabéu. Vou mostrar isso para você agora após a vinheta. E mais uma vez, Endrick apareceu para fazer diferença na seleção brasileira. No final de semana, ele já havia marcado o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley. Mas mesmo com muitos elogios, com muita moral, ainda havia quem torcesse o nariz para o atacante do Palmeiras, dizendo que só fez o gol porque estava sem goleiro, que depois perdeu uma outra oportunidade clara. Agora, o que você vai falar depois de ele encerrar a data FIFA com chave de ouro, marcando um gol contra a Espanha? Eu, inclusive, já imaginava que ele pudesse até ser titular nesse jogo contra a Espanha, porque ele ajudou a melhorar muito o ritmo do Brasil no último jogo. Contra a Espanha, Dorival manteve o trio de ataque com Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, mas Rafinha mais uma vez teve uma atuação muito apagada. E ficou nítido quanto a seleção brasileira melhorou quando Endrick foi a campo no segundo tempo, demonstrando atitude, sempre muita vontade, muita raça e mostra que tem orgulho em estar vestindo a camisa da seleção brasileira. São jogadores com essa vontade e com esse perfil que precisamos ter. Então ele entra e com apenas 5, 6 minutos já balança as redes novamente. Então ele, numa única data FIFA, com apenas 17 anos, fez um gol em Wembley contra a Inglaterra e fez um gol dentro do Santiago Bernabéu, sua futura casa, contra a Espanha. E detalhe, essa atuação do Endrick contra a Espanha poderia ter sido ainda mais épica, porque o Brasil perdia por 3-2 quando no finzinho do jogo teve um pênalti em cima do Galeno. No fim, o pênalti foi convertido pelo Paquetá. Mas antes do Paquetá bater, o Endrick ainda havia pedido para bater. Então imaginem se ele, logo no seu primeiro jogo no Bernabéu, faz 2 gols, sendo um desses gols o do empate no último lance do jogo. Seria também muito épico. Mas vamos com calma. E agora eu vou mostrar para vocês o que a imprensa na Espanha está falando sobre mais uma bela atuação do Endrick, que vai cada vez mais ganhando seu espaço e muito prestígio na seleção brasileira. Até aqueles que antes torciam o nariz para o jogador, agora começam a confiar um pouco mais nele e ver que de fato ele pode ser um dos nomes importantes desses próximos passos da seleção brasileira. Vamos começar então com o que disseram os jornais da capital da Espanha, os jornais de Madrid, no caso o AS e também o Marca. Começando pelo AS. 2 gols em pouco mais de 1 hora de jogo com o Brasil foram a carta de apresentação de Endrick na Europa. O jovem de 17 anos deu uma vitória em Wembley para sua seleção diante da Inglaterra e depois marcou contra a Espanha no Santiago Bernabéu 5 minutos depois de ter entrado em campo. Isso que é mencionado pelo AS de fato é muito relevante. Ele com apenas 17 anos demonstra muita personalidade e maturidade. Não é qualquer jogador que logo em suas primeiras convocações pela sua seleção vai chegar em 2 grandes palcos e vai jogar com tamanha tranquilidade, inclusive fazendo a diferença. Já o Marca publicou o seguinte: no Bernabéu, marcou seu segundo gol no 4º jogo pela seleção. Os 2 com um só toque na bola, deixando claro que tem um caso de amor com os gols. Se o Wembley não o intimidou no sábado, o confronto daquele que será seu estádio também não o impressionou. Ele mostrou que não treme e que talvez estejamos diante de um jogador que pode marcar época. Isso é algo que eu vejo que alguns brasileiros ainda não têm dimensão, de que o Endrick pode sim ser um jogador para marcar época. Por muitas vezes o comparam com o Neymar, mas é o que eu sempre digo nos vídeos aqui. Não tem como você comparar o Endrick com o Neymar. O Neymar, quando surgiu, era outro patamar. Fora que também é uma característica diferente. O Endrick é muito mais força, finalização, explosão. O Neymar era arte, habilidade, talento e ainda assim conciliava tudo isso com eficiência. Eu acho que são 2 jogadores de perfis bem diferentes, mas pelo fato do Neymar já estar consolidado e ter muito prestígio, por muitas vezes acabam colocando o Endrick para baixo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que podemos estar vendo algo muito grande.
E isso foi algo muito relatado principalmente na Espanha, porque houve esse confronto Brasil e Espanha, e pela Espanha estava jogando um jogador de apenas 16 anos, Lamine Yamal, que é atacante titular do Barcelona. Então, isso foi muito comentado. Esse ter sido o primeiro confronto, o primeiro encontro entre Endrick, que será jogador do Real Madrid e tem só 17 anos, e Yamal, que já é jogador do Barcelona. Então muita gente começou a dizer que poderíamos ver em breve uma grande dinastia protagonizada por esses dois. Agora nós vamos para os jornais da Catalunha, que são jornais que em geral acabam alfinetando muito mais o que é ligado ao Real Madrid e valorizam muito mais o que é do Barcelona. É algo normal. E mesmo assim, tanto o Mundo Deportivo quanto o Esporte se renderam à atuação de Endrick e Felipe. O Mundo Deportivo publicou: a seleção brasileira parece ter encontrado o seu novo craque. Com apenas 17 anos, o atacante do Palmeiras, Endrick Felipe, já deslumbrou o planeta inteiro com suas atuações na data FIFA de março. Uma coisa que por vezes é negativa, mas querendo ou não ajuda muito na imagem do Endrick, é a questão da sua assessoria. Eu sempre acho que algumas entrevistas que o Endrick acaba dando são muito robotizadas, muito planejadas. Mas isso ajuda ele também a crescer cada vez mais a sua imagem, não entrando em nenhuma polêmica, sempre conseguindo fazer um bom ambiente, independente de onde ele esteja. Isso está fazendo com que ele ganhe também cada vez mais seguidores e mais admiradores. Tanto que ontem mesmo, após o gol contra a Espanha, ele atingiu a marca de 8 milhões de seguidores nas suas redes sociais. O que isso tem a ver com o futebol? Nada. Isso não vai interferir em nada no jogo dele. Mas isso mostra que é um jogador que está conseguindo ter mais admiração. Isso é muito importante mais pra frente, porque a gente sabe que, historicamente falando, tem jogadores que só não ganharam alguns prêmios ao longo da carreira porque não faziam esse bom ambiente. O jornal Esporte, também da Catalunha, escreveu: Endrick colocou o Bernabéu no bolso e deu um susto. O brasileiro converteu seu gol no primeiro toque na bola no amistoso entre Espanha e Brasil. Isso é algo que ele tem muito forte, a sua finalização. Então ele precisa de poucos toques na bola, ou às vezes de apenas um, para poder concluir. É um jogador que é bem objetivo. Enquanto nós temos outros jogadores da própria seleção que passam o pé em cima da bola e são jogadores mais de controle de bola mesmo, o Endrick não. É simples. Recebeu, vai finalizar e é um cara que tem uma precisão também, um aproveitamento muito grande na sua pontaria. Então agora, com certeza, ele vem para sua reta final de passagem pelo Palmeiras ainda maior, ainda com mais importância. E já deixou bem claro que quer encerrar sua passagem pelo Palmeiras ao menos com mais um título, que é o estadual, o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras agora está nas semifinais da competição. Ele certamente vai chegar no Real Madrid já muito maduro. Apesar de ser bem jovem, ele já tem muitas experiências que o credenciam para chegar no Real Madrid, não sendo apenas mais um, não sendo aquele tipo de jogador que será emprestado. Acredito muito que ele vai chegar e será aproveitado. Até porque ontem mesmo, após o jogo, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se encontrou com Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. E disse na frente de toda a imprensa que está ansioso, aguardando pela chegada do jovem jogador. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou da atuação de Endrick e da seleção brasileira de uma maneira geral no jogo de ontem? E uma coisa que eu sempre pergunto aqui. Vocês acham que esses elogios, essa expectativa no Endrick, ela é justa? Ela é proporcional? Ou você acha que ele está sendo supervalorizado? Não é pra tanto tamanho empolgação. A sua opinião é importante nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!